Em algum momento da sua caminhada, você sentiu o chão sumir sob os pés. Não por um acidente ou um grande trauma visível, mas por algo mais silencioso e devastador. A quebra súbita do sentido. Aquela noite em que, mesmo cercado de paz, sentiu um vazio impossível de nomear. Aquela manhã em que, mesmo com tudo aparentemente no lugar, algo dentro de você já não conseguia se mover. Era como se a alma tivesse apagado as luzes por dentro, e você, mesmo desperto, estivesse vagando por um mundo que já não reconhecia. Não foi um grito, foi uma retirada. E ninguém avisou que o despertar espiritual poderia parecer tanto com o fim. No início, tudo parecia sagrado. Havia uma clareza serena nos primeiros passos, como se, finalmente, você tivesse atravessado um portal invisível, deixado para trás a correria cega do mundo e entrado num estado de presença. Você olhava para as coisas com mais nitidez, ouvia mais fundo, sentia as camadas ocultas da existência. Havia uma paz estranha, como respirar depois de muito tempo submerso. Mas logo essa paz começou a se dissolver, não como uma tragédia, mas como uma névoa se espalhando aos poucos. O que antes parecia iluminação agora parecia entorpecimento, e o que antes era clareza agora era silêncio demais. Você deixou de se esforçar, não por preguiça, mas por uma exaustão que não vinha do corpo. Uma exaustão sagrada, como se cada célula estivesse esvaziada de desejo. Você deixou de se apresentar. As motivações que antes moviam sua vida, a carreira, os projetos, até os relacionamentos, já não tinham impulso. Tudo parecia irrelevante. Não havia revolta. Apenas uma espécie de aceitação sonâmbula. E nessa nova paisagem interior, surgiu um sussurro, um incômodo, uma pergunta sem resposta. Por que me sinto tão vazio agora que finalmente encontrei a verdade? Esse é o paradoxo que ninguém te prepara para enfrentar. Falam do despertar como um ápice, como um ponto de chegada, como se fosse o final glorioso de uma jornada. Mas a verdade é que ele é apenas o início de um colapso interno, silencioso, que desmantela tudo o que você achava que era. E para muitos, especialmente os sensíveis, os intuitivos, os que sempre buscaram sentido nas entrelinhas, esse colapso não se apresenta como caos, mas como ausência. A ausência de vontade, de direção, de identidade. Você olha ao redor e tudo ainda está lá, mas você, por dentro, não está mais. A motivação morre. Não como uma faísca apagada, mas como uma fogueira que queima até o último pedaço de lenha e depois apenas emite fumaça. E nesse ponto você começa a confundir o despertar com apatia, porque não sente mais o que sentia, porque não quer mais o que queria, porque, mesmo tendo acesso a uma percepção mais profunda da realidade, não encontra energia para se mover. Carl Jung falou exatamente sobre esse limiar. Chamou-o de solo sagrado entre o colapso do ego e o nascimento do eu. Um espaço sem forma, onde a alma se recolhe para reescrever sua história. Não com palavras, mas com presença. É uma fase onde não há rumo, mas há algo pulsando. Um silêncio espesso, denso, que carrega em si uma verdade inominável. A antiga energia, aquela que vinha do ego, da performance, do desejo de ser visto, elogiado, reconhecido, essa energia morre, e em seu lugar nada ainda nasceu. Então, você para, não como quem desiste, mas como quem espera. Espera por algo que ainda não sabe o nome, algo que não pode ser puxado com esforço, mas apenas acolhido quando vier. E essa espera, no mundo que idolatra a pressa, parece fracasso. Mas não é. Você começa a perceber que o que chamavam de motivação talvez tenha sido condicionamento. Que o impulso de agir estava, muitas vezes, ligado a sistemas de validação externa. Que boa parte do que você queria era, na verdade, um reflexo do que o mundo dizia que era bom, desejável, necessário. E quando essa matriz se desfaz, você não sabe mais como agir. Porque agora, tudo precisa vir de dentro. De um lugar que ainda está em silêncio. E esse silêncio é insuportável para quem aprendeu a existir apenas em função da próxima conquista. É como se você tivesse atravessado para o outro lado da cortina, viu os bastidores, percebeu os truques,
os roteiros, as ilusões. Mas agora não sabe mais como voltar ao palco. Nem sequer sabe se quer voltar. E mesmo que quisesse, o roteiro antigo não se encaixa mais. As falas não têm mais sentido. O figurino incomoda. Os holofotes ferem os olhos. E aí você se dá conta. Talvez o seu papel não seja mais atuar. Mas ainda não sabe qual é o novo papel. Ou sequer se haverá um. É nesse ponto que muitos desistem. Não por fraqueza, mas por não entender que o vazio também é parte do caminho. O silêncio nesse estágio não é ausência, é preparação. Mas isso só se revela com o tempo. Até lá, o que resta é confiar. Confiar em algo que ainda não tem forma, em uma pulsação que ainda não virou ação, em uma presença que ainda não sabe como se manifestar no mundo. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas ninguém diz que, para isso, primeiro é preciso deixar morrer quem você acreditava ser. E nesse processo, tudo dentro de você grita por respostas. Mas só o que chega é silêncio. E talvez esse seja o maior desafio do pós-despertar. Resistir à tentação de preencher o vazio com qualquer coisa. De correr para novas metas só para fugir do não saber. De vestir novas máscaras só para não sentir o rosto nu. Porque há algo sagrado no vazio. Algo que só floresce quando a pressa cessa, quando a mente se cala, quando a alma, enfim, tem espaço para falar. E é aí, só aí, que algo novo pode começar. Somos levados a acreditar que o despertar espiritual nos trará clareza, propósito, uma energia vibrante que nos impulsionará rumo à verdade. Essa é a promessa sutil por trás de tantos discursos modernos sobre espiritualidade, que ao rompermos com a ilusão, encontraremos motivação pura, inabalável. Mas há um silêncio nesse caminho que quase ninguém comenta. Um silêncio que não anuncia paz, mas ausência. Um espaço interno onde tudo aquilo que nos movia antes, as vontades, os sonhos, os objetivos, deixa de fazer sentido. E não porque você está quebrado, mas porque as engrenagens que moviam sua alma eram alimentadas por ilusões que não têm mais poder sobre você. Para os sensíveis, esse momento é ainda mais profundo. Aqueles que sempre sentiram demais, que viveram atentos às entrelinhas, aos sinais, às sutilezas da existência, sentem esse esvaziamento com mais força. É como se cada camada de motivação fosse arrancada, uma a uma, até não sobrar mais nenhum motivo visível para continuar se movendo. E então o corpo continua existindo, mas a alma está em suspensão. O mundo gira, mas você está parado. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é uma falha. É o desmonte necessário. Pessoas sensíveis não são frágeis. São antenas vivas de um mundo que não se vê. E por isso, quando a ilusão se rompe, elas não apenas entendem a verdade, elas a sentem. Sentem que os papéis sociais são performance, que o sucesso pode ser armadilha, que o desejo muitas vezes é apenas uma resposta ao medo de não ser suficiente. E quando isso se torna claro, o impulso desaparece. Não há mais fogo nas antigas fogueiras. Não há mais apetite pelas velhas conquistas. Não há mais urgência. Há apenas um grande ponto de interrogação pulsando no centro do peito. Lembro-me de uma conversa com uma amiga que atravessava exatamente esse espaço. Uma mulher brilhante, com profundidade espiritual, com domínio das palavras, conhecedora de mestres como Tolle, Krishnamurti, Watts. Ela tinha feito a travessia, tinha vencido a noite escura da alma, tinha alcançado uma percepção clara das ilusões que antes a dominavam. E por um instante tudo pareceu fazer sentido. Mas 2 meses depois, a reencontrei mergulhada num silêncio absoluto, deitada na cama, olhando para o teto, sem lágrimas, sem desespero, apenas um vazio absoluto. Ela me disse com uma voz calma e estranhamente resignada: eu costumava chorar por não fazer o suficiente. Agora não me importo se faço qualquer coisa. Pensei que o despertar me incendiaria. Em vez disso, sinto-me extinta. E naquele momento, algo em mim reconheceu a verdade que ela vivia, porque esse é o território que ninguém ensina. O espaço entre o velho eu que morreu e o novo que ainda não nasceu. É um limiar psíquico,
onde as regras antigas já não se aplicam, e nenhuma nova estrutura surgiu ainda para dar direção. Carl Jung falava sobre esse limbo com uma clareza impressionante. Ele não o revestia de glamour espiritual, não usava metáforas doces ou palavras de alívio. Ele chamava esse lugar de o solo sagrado entre o colapso do ego e o nascimento do eu. Um espaço assustador em sua quietude, onde a alma não grita, não exige, apenas observa. Onde o impulso de agir, que antes era nutrido pela aprovação social, pela identidade construída, pelo desejo de validação, simplesmente evapora. E no lugar desse impulso, não há depressão clínica, mas uma ausência crua. É como se todas as motivações anteriores fossem desmascaradas como instrumentos do ego. E agora, sem essas muletas, você se vê diante do real, um espaço interno onde só resta o que é essencial. Mas o essencial ainda não falou. Ele está se formando. E essa espera é insuportável para a mente que foi treinada para agir, produzir, alcançar. É nesse exato ponto que muitos desistem. Não por fraqueza, mas por não entenderem que esse vazio é parte do processo, parte da travessia, parte da morte necessária. Esse é o estágio da crisálida. A lagarta já se dissolveu, mas a borboleta ainda não surgiu. A velha forma morreu. A nova forma não chegou. Há apenas um corpo mole, sem definição, em dissolução. E esse estado, embora pareça estéril, é profundamente fértil. Porque tudo que será verdadeiro está sendo gestado ali, na ausência, no silêncio, no intervalo entre dois mundos. E esse intervalo, por mais estranho que pareça, é sagrado. É ali que a alma começa a ouvir um novo tipo de voz. Não a voz do desejo, mas a voz da verdade. Não é mais sobre querer fazer algo para ser aceito. Não é mais sobre provar seu valor. Não é mais sobre conquistar um lugar no mundo. É sobre reconhecer em silêncio que talvez o lugar sempre tenha sido dentro. E que essa pausa que você está vivendo não é fracasso, nem apatia, nem perda de tempo. É o prenúncio de um novo começo. Mas esse começo exige morte. Morte do impulso falso. Morte do querer baseado no medo. Morte da urgência que vem do ego. E tudo isso leva tempo. O que se pede de você agora não é movimento. É confiança. Confiança de que, mesmo sem sentir vontade, você está sendo gestado por dentro. Mesmo sem clareza, algo está sendo revelado. Mesmo sem rumo, você não está perdido. Está sendo reformulado. E talvez esse seja o trabalho mais profundo de todos. Não agir, mas permanecer. Não entender, mas permitir. Não controlar, mas entregar. Porque só assim, no coração desse vazio, algo verdadeiramente novo poderá nascer. Carl Jung descreveu esse momento como um território liminar, uma espécie de terra de ninguém da psique, onde o ego já não comanda, mas o eu ainda não despertou por completo. É um intervalo que desafia todas as definições modernas de produtividade, sucesso e motivação, porque nada ali se encaixa nos moldes antigos. A alma, após atravessar os véus da ilusão, precisa de tempo para encontrar uma nova forma de se mover. E até lá, tudo parece suspenso. Não há clareza, não há metas, não há pressa. Apenas uma presença dilacerada que tenta se reconhecer em meio ao que sobrou. Nesse limbo, a ausência de motivação é um sintoma legítimo, mas não é patológico. Não é fracasso, é purificação. É como se tudo aquilo que era movido por expectativa externa estivesse sendo drenado, desmontado, dissolvido. E o que resta é um corpo sem impulso, uma mente sem planos, um espírito em transição. A antiga motivação, movida por ambição, comparação ou medo, se foi, e nenhuma nova fonte de energia se revelou ainda. Não porque você está inerte, mas porque a alma não aceita mais se mover por razões que não ressoam com sua essência. Esse momento é profundamente aterrorizante, porque fomos treinados a acreditar que precisamos estar sempre em movimento, sempre criando, sempre fazendo. O silêncio, a pausa, a ausência de motivação são rapidamente diagnosticados como problemas e somos empurrados para reagir, resolver, retornar à suposta normalidade.
Mas Jung alertava: esse impulso de correção pode ser justamente o que impede a verdadeira transformação, porque a alma, quando entra nesse estado de gestação silenciosa, não quer ser empurrada, ela quer ser ouvida. A lagarta não escolhe dissolver-se na crisálida. Ela apenas obedece a um chamado interno e, no processo, perde toda a sua forma, todas as suas referências. Não é mais o que era. Ainda não é o que será. Está em suspensão. E essa suspensão é vital, porque é nela que o código da borboleta é ativado. É nela que o novo ser começa a tomar forma, e com a alma humana é exatamente igual. Quando o ego colapsa, o eu ainda precisa ser formado. E esse processo não pode ser apressado sem consequências. No coração desse silêncio vive uma verdade brutal. Muito do que te motivava antes era mentira. Era uma armadura. Era um mecanismo de sobrevivência. Era você tentando pertencer a um mundo que nunca realmente te acolheu. E agora que essa estrutura desmoronou, o vazio se apresenta, não como punição, mas como solo fértil. Porque só, quando todas as falsas razões morrem, é que a verdadeira razão pode surgir. E essa nova razão, esse novo impulso, não virá do esforço. Ele virá da escuta. A motivação, depois do despertar, não tem mais a forma de adrenalina. Ela não grita, não exige, não se impõe. Ela pulsa, ela convida, ela sussurra. É uma motivação que não nasce da obrigação, mas da ressonância. Você se move porque algo dentro vibra, não porque o mundo espera. Você age não para ser reconhecido, mas porque algo interno se alinha. Essa é a nova bússola, e ela só aparece quando o ego se aquieta o suficiente para permitir que o eu emerja. Mas esse novo impulso só se revela na entrega, e a entrega exige rendição. Rendição à não ação, rendição ao desconforto, rendição ao desconhecido. É uma fase que testa tudo: sua paciência, sua fé, sua capacidade de confiar no invisível. Porque não há manual, não há garantias, não há caminho pavimentado. Há apenas a sensação de que tudo está se desfazendo e o profundo desejo de que algo verdadeiro possa surgir disso tudo. Mas o controle precisa morrer, o plano precisa falhar, a identidade precisa desmoronar. Nesse espaço, o mundo externo se torna irrelevante. O que importa não é o que os outros veem, esperam ou dizem. O que importa é a escuta interna. E essa escuta, muitas vezes, traz apenas silêncio. Mas é um silêncio carregado de presença. É como se a alma estivesse dizendo: ainda não posso te mostrar o caminho, mas estou aqui. E essa presença muda tudo. Porque mesmo sem direção, você começa a perceber que não está só. Há algo dentro, esperando para se manifestar. Mas essa manifestação não será forçada. Ela será revelada. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas esse tornar-se exige a morte do que nunca foi. E essa morte é dolorosa, porque ela leva tudo que um dia te sustentou, mesmo que fosse mentira. E agora, nu diante de si mesmo, você precisa aprender a confiar numa força que ainda não se manifestou. Precisa aprender a andar no escuro, a respirar sem garantias, a amar o processo mesmo quando ele parece ruína. Porque é nessa ruína que o novo nasce, não de um esforço, mas de uma escuta radical. E talvez essa seja a lição mais profunda do despertar. Motivação real não é aquilo que te empurra, é aquilo que te puxa por dentro. Não é aquilo que te diz, você precisa. É aquilo que te sussurra, você já é. Não é impulso do ego, é convocação da alma. E para ouvir essa convocação, é preciso silenciar tudo o que não é ela. É por isso que a motivação antiga morre, para que a verdadeira tenha espaço para nascer. O colapso que ocorre após o despertar espiritual é uma demolição silenciosa. Não há explosões, não há ruídos externos, não há urgência aparente. É uma implosão interna. A motivação, antes acesa por aplausos, metas e reconhecimento, começa a se dissolver como névoa ao amanhecer. Você acorda e percebe que não há mais o porquê. O caminho até então percorrido não faz mais sentido.
O desejo que te movia perde o sabor. Até os objetivos mais nobres parecem cenários distantes, peças de um teatro que você não quer mais atuar. Mas o mais cruel disso tudo é que do lado de fora, tudo parece igual. É dentro que tudo já mudou. Esse estado de não movimento, de suspensão, de dissolução, muitas vezes é confundido com preguiça, com inércia, com falha pessoal. O mundo externo, acostumado com o ritmo frenético do ego, julga rapidamente esse silêncio como uma patologia. Mas Jung foi claro: o ego não morre nesse processo. Ele se desorienta, fica sem referência. O roteiro que ele seguia foi destruído, mas ainda não há um novo para substituí-lo. E isso gera um limbo psíquico, um estado de interregno, onde tudo que você fazia deixa de ter sentido, mas o novo ainda não mostrou sua face. Nesse momento, você não está mais dormindo, mas ainda não está desperto para o que vem a seguir. É um entrelugar, um útero escuro onde o novo está sendo gestado. Na alquimia, Jung chamava esse estágio de nigredo, o escurecimento. A fase em que a matéria-prima da alma entra em decomposição para que algo mais refinado possa nascer. É como estar à beira de um precipício interno, sem chão, sem vista, sem instrução. E mesmo assim, é nesse abismo que algo começa a ser forjado. Mas não a força, a revelia do controle. Porque ali, o ego já não comanda mais. Na linguagem moderna, tudo isso se traduz como falta de motivação. Como se a alma tivesse simplesmente desligado o interruptor. Mas, na verdade, o que ocorre é uma reversão de energia. Tudo aquilo que antes se voltava para fora, reconhecimento, metas, performance, agora começa a se recolher para dentro. A alma se fecha como uma flor ao anoitecer, não por fraqueza, mas por sabedoria. É tempo de recolhimento, de reconfiguração, de escuta profunda. E tentar forçar flores a desabrocharem no inverno é um erro que gera ainda mais dor. Vivemos numa cultura que teme esse silêncio, que patologiza a pausa, que considera a quietude como um defeito a ser corrigido. Jung alertava: o mundo moderno não tem linguagem para esse processo. Ele tenta interrompê-lo, anestesiá-lo, medicá-lo, porque não compreende transformações que não envolvam produtividade. Mas há sabedoria na alma que se recusa a seguir adiante apenas por seguir. Há uma dissidência sagrada nisso, uma recusa profunda em continuar participando de um jogo que perdeu a verdade. Esse não é um colapso qualquer. É uma recusa da alma em continuar vivendo um roteiro que não lhe pertence. E por mais que a mente tente explicar, racionalizar ou se convencer do contrário, o corpo sente. Ele trava, ele desacelera. Ele se recusa, não por desordem bioquímica, mas por integridade. A alma começa a rejeitar o artificial, o forçado, o fingido. Começa a expurgar toda motivação baseada em escassez, medo ou necessidade de aprovação. E o que sobra inicialmente é um vazio imenso. Mas esse vazio, longe de ser estéril, é fértil. No centro desse vazio vive um chamado. Não é um chamado audível. Não tem palavras, não tem forma. É uma pulsação, uma vibração, uma espécie de magnetismo sutil que começa a se manifestar. É como se a alma dissesse: espere, ainda não é hora, confie. E esse pedido por confiança, num mundo movido por provas, evidências e resultados, parece insano. Mas é exatamente nessa confiança que a verdadeira motivação começa a nascer. Não a motivação do ego, mas a do eu. Não a que grita, mas a que pulsa. A motivação do eu é diferente. Ela não se baseia no que você vai alcançar, mas no que você está expressando. Ela não é movida por desejo de controle, mas por impulso de presença. E por isso, ela não é urgente. Não é compulsiva. Não é performática. Ela é constante, silenciosa, verdadeira. Você começa a se mover não porque precisa, mas porque não se mover seria uma traição à sua essência. E esse tipo de movimento é sustentável. Ele não esgota, ele alimenta, ele constrói, porque nasce da fonte que não se esgota, a alma. Mas até que essa nova fonte se revele, o antigo precisa morrer por completo. E essa morte não é simples.
Ela não é romântica, ela é dilacerante, porque envolve abrir mão de tudo o que te deu identidade por anos. Envolve aceitar que você não sabe mais quem é, nem o que quer, nem para onde vai. E essa entrega, essa rendição, é o início da verdadeira transformação, porque só quando não há mais para onde correr, a alma pode finalmente se manifestar. E quando ela começa a falar, tudo muda. Não por fora, mas por dentro. A pausa então não é falha, é portal. O vazio não é ausência, é semente. A perda de motivação não é o fim do seu caminho, é o início de outro, muito mais autêntico. E enquanto você não entender isso, vai seguir tentando ressuscitar o antigo fogo, sem perceber que ele morreu por uma razão. Porque a alma não quer mais labaredas que queimam. Ela quer uma chama que ilumina. E essa chama não se acende no grito. Ela nasce no silêncio. O mundo olha para essa fase com impaciência. Ele não entende a linguagem da alma quando ela se cala. Em uma cultura que idolatra a velocidade, o fazer constante, o barulho como sinal de vida, o silêncio é interpretado como fraqueza. Pausa é confundida com paralisia. Recolhimento vira desculpa para julgamento. E é nesse ambiente hostil ao mistério que o ser em transição começa a duvidar de si mesmo. Você começa a pensar que há algo errado em sentir o que sente, em não se mover, em não saber. E é esse julgamento interno, aprendido com o mundo, que começa a sufocar a semente sagrada que está tentando brotar em silêncio. Jung dizia que o que parece regressão, muitas vezes é iniciação. Não é disfunção. É o início de uma nova vida. E essa nova vida exige uma dissidência. Uma recusa profunda e sagrada em continuar representando papéis que não fazem mais sentido. Isso não é depressão no sentido clínico, apesar de compartilhar algumas sombras. Isso é a alma se rebelando contra o encolhimento, contra a repetição de ciclos vazios, contra a vida vivida por obrigação. É a recusa de seguir adiante com o que não ressoa mais. É a alma dizendo basta, com um silêncio ensurdecedor. E é justamente porque ninguém fala sobre essa etapa que ela se torna tão solitária. A dor que vem após a luz, o silêncio que segue a revelação, são partes essenciais do processo, mas raramente mencionadas. É como se o despertar tivesse um brilho que cega, e depois, quando os olhos se ajustam, você percebe que o caminho não leva a um paraíso de respostas, mas a uma floresta densa de perguntas. Mas esse silêncio não é um vazio estéril. Ele é formativo. Ele prepara. Ele afina a escuta para algo mais sutil, mais verdadeiro. Se você conseguir ficar nesse silêncio tempo suficiente, sem tentar preenchê-lo com distrações ou antigas rotinas, algo começa a acontecer. Um realinhamento interno quase imperceptível, mas profundo. A sensação de desmotivação começa a se revelar como o prenúncio de algo novo, algo que ainda não tem forma, mas já pulsa. É um chamado que não vem de fora, não se impõe com palavras, não exige provas. É uma vibração interna que começa a se mover em silêncio. E é nesse ponto que você começa a entender. Você não está quebrado. Você está em transição. A motivação que um dia foi seu combustível, agora é vista com outros olhos. Você percebe que muito da sua vontade de fazer, conquistar, alcançar, vinha de uma persona, a máscara construída para responder às expectativas do mundo. E essa persona, apesar de necessária por um tempo, não é mais sustentável. Como Jung dizia, a persona é um sistema de comportamento imposto ao indivíduo pelas exigências da sociedade. Mas com o despertar, essa máscara começa a cair. E o que sobra é uma face nua, desconhecida, mas finalmente verdadeira. E quando a performance perde o sentido, o palco deixa de importar. Os aplausos perdem o poder. O personagem se desfaz. E o que antes parecia motivação legítima, agora soa vazio, ensaiado, sem vida. Porque aquela vontade de ser alguém, de alcançar algo, de conquistar um lugar ao sol, foi escrita por um eu que já não habita mais o seu corpo. E isso cria um silêncio aterrador dentro de você. Como um ator que esquece suas falas porque, no fundo,
percebe que a peça toda perdeu o sentido. Mas esse esquecimento não é erro. É sinal de transição. Você não está mais perseguindo sonhos antigos porque, intuitivamente, sabe que eles não são mais seus. Não há mais desejo por resultados que não ressoam com a alma. Não há mais impulso para repetir rotinas que te mantinham apenas funcionando, não vivendo. E essa sensação de estar sem rumo, que tanto assusta, não é um indício de que você se perdeu. É o sinal claro de que você saiu da prisão da identidade condicionada. E agora, pela primeira vez, está livre. Mas a liberdade, quando chega, não traz um mapa. Ela apenas abre o portão. Nesse ponto, você começa a perceber que não perdeu o impulso. Você apenas superou o combustível antigo. Aquilo que te movia antes, medo, aprovação, competição, comparação, não serve mais. Seu sistema interno agora rejeita tudo que é forçado, tudo que é feito por obrigação, tudo que nasce da performance. E nesse rejeitar, há um luto, porque você precisa se despedir não apenas dos seus sonhos, mas da versão sua que os desejava. E essa despedida, mesmo necessária, dói. Mas é nesse luto que algo novo começa a se formar. Um vazio silencioso, mas fértil. Um espaço interno onde pela primeira vez algo verdadeiro poderá brotar. E esse algo não será imposto, nem ensinado, nem herdado. Será seu. Só seu. Fruto da sua escuta, da sua presença, da sua entrega. O ego, agora cansado de empurrar, cede espaço. E a alma em silêncio começa a se erguer. Não com pressa, não com urgência, mas com firmeza, como quem sabe que agora, enfim, chegou a hora. E nesse início silencioso, você não vai ouvir gritos. Vai sentir pulsações, sinais, pequenos movimentos internos que não pedem explicação, apenas permissão. Porque o eu não impõe. Ele convida. E a motivação verdadeira, aquela que não esgota, mas nutre, não nasce de uma ordem. Ela nasce de uma escuta. E essa escuta começa agora. Carl Jung afirmava que o objetivo da vida não é a exaltação do ego, mas a sua integração a uma totalidade psíquica maior e mais profunda. E é aqui, nesse ponto exato em que tudo parece ter se esvaziado, que essa afirmação encontra seu sentido mais vívido. A motivação, que o ego nutria, baseada em urgência, em afirmação, em segurança externa, começa a ruir. E esse ruir não é um colapso que destrói, mas uma abertura que convida. Convida você a habitar uma nova forma de estar no mundo, não mais movido por medo ou desejo de aceitação, mas por alinhamento, por verdade, por presença. Nesse novo território interno, o impulso de agir deixa de ser comandado pela performance. Não há mais a necessidade de provar, de correr, de se manter à frente. O que há agora é uma escuta, um gesto interno que se volta para dentro e começa a perguntar: o que é real? O que ainda me habita? O que está pulsando em mim sem precisar ser explicado? Porque esse é o novo guia, não a lógica do ego, mas o magnetismo silencioso da alma. E esse magnetismo não aponta para a vitória, mas para a inteireza. O eu, diferente do ego, não está preocupado em ser aplaudido. Ele não quer ser o melhor. Ele quer ser inteiro, quer ser verdadeiro. E é por isso que, após o despertar, a psique começa uma profunda recalibração. O que antes parecia excitante, agora soa vazio. O entusiasmo antigo, construído sobre necessidades não resolvidas, já não encontra eco dentro de você. É como se o seu corpo, sua mente e seu espírito se tornassem intolerantes ao artificial, ao forçado, ao fingido. E mesmo que você tente repetir velhos movimentos, algo em você trava. Porque agora não é mais possível se trair. Essa rejeição interna aos velhos combustíveis pode parecer desorientadora, mas ela é libertadora. É a alma dizendo com firmeza que não aceitará mais viver de fragmentos, que não tolerará mais motivações forjadas pelo medo de não ser suficiente. Tudo que é construído sobre carência começa a ruir, e esse ruir é sagrado, porque abre espaço para que a verdade emerja. Uma verdade que não se manifesta em forma de discurso, mas como uma sensação de congruência, de repouso interior, de certeza sem palavras. E nesse espaço,
O que começa a surgir é uma vida vivida de dentro para fora. Não mais guiada por cronogramas impostos, por metas arbitrárias, por ideais herdados, mas por presença, por sentido, por ressonância. A motivação deixa de ser uma força externa que te puxa pelos cabelos e passa a ser uma força interna que te convida, com doçura, a se mover. Não porque precisa, mas porque não se mover seria negar a si mesmo. Esse é o novo ritmo. Mais lento, mais honesto, mais profundo. Jung nos advertia sobre os perigos do desvio espiritual, aquele estado onde, após o despertar, alguns se refugiam na ideia de que tudo é ilusão e, assim, abandonam a vida. Mas o eu não quer que você desapareça do mundo. Ele quer habitá-lo através de você. Ele quer que sua presença encarne sua verdade. Não se trata de negar o mundo, mas de vivê-lo sem se perder, de agir sem representar, de existir sem performar. A motivação verdadeira não te tira da vida. Ela te devolve a ela, com novas raízes. Mas antes de habitar plenamente essa nova forma de viver, é preciso atravessar o limiar. E esse limiar é o mais difícil de todos. É o espaço entre o fim do ego como centro e o início do eu como guia. Nesse espaço, você não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe se está no caminho certo. E tudo isso precisa ser acolhido, porque é nessa confusão, nesse não saber, que se revela uma nova confiança, não aquela baseada em garantias, mas aquela que nasce do reconhecimento íntimo de que algo mais profundo está conduzindo, mesmo que você ainda não veja. Esse não saber é o solo onde a nova motivação germina. E ela germina sem barulho, sem estardalhaço, sem anúncio. Ela apenas aparece. Um dia, você se pega fazendo algo não porque precisava, mas porque algo em você pediu. E nesse gesto há uma pureza, uma simplicidade, uma integridade. Você começa a criar mesmo sem aplausos, a dizer não mesmo que o mundo espere um sim, a seguir sua intuição mesmo que ela contrarie a lógica. Isso não é teimosia, é fidelidade à alma. E essa fidelidade, essa lealdade ao que é real em você, muda tudo. Porque agora, o movimento é sustentado pela verdade, não pela ansiedade, pela presença, não pela pressão. A antiga motivação se alimentava da adrenalina. A nova se alimenta do silêncio. E esse silêncio, longe de ser paralisante, é fértil. Ele nutre, ele prepara, ele sustenta. Você começa a perceber que a força que precisa não vem de fora. Ela já está em você. E ela só precisava que você silenciasse o suficiente para escutá-la. Essa é a motivação do eu. Ela não impõe. Ela sussurra, não exige, convida, não força, atrai. E quando você começa a viver guiado por ela, tudo muda. Porque agora, sua vida não é mais um projeto de afirmação. É uma expressão de verdade. E isso por si só já é um milagre. Quando finalmente a alma começa a falar mais alto que o ego, os sinais não vêm com fanfarra. Eles chegam como suspiros, como pressentimentos, como uma leve inclinação para algo que não pode ser explicado, mas que também não pode ser ignorado. Você começa a perceber que a clareza não é mais um troféu a ser conquistado no final de uma corrida, mas algo que se revela no caminhar, no estar presente, no confiar. E essa nova forma de caminhar não é linear. Ela é espiral. Ela leva você de volta a lugares antigos com olhos renovados. Ela não se preocupa com destino. Ela honra o passo. A vida simbólica, como Jung chamava, começa a se manifestar. Não é uma fantasia, não é uma fuga, é um retorno. Um retorno à linguagem original da alma. Os símbolos, os sonhos, os sinais sutis que antes passavam despercebidos, mas agora se tornam bússolas. Você para de querer dominar a vida e começa a participar dela, a ouvir o que ela está tentando dizer, a responder com delicadeza, a dançar com os ciclos em vez de lutar contra eles. E nessa dança há uma nova leveza, um novo pulso, um novo motivo. A motivação antiga era uma maratona de exigências. A nova é uma escuta constante. E essa escuta transforma tudo. Porque agora,
O que move você não é o medo de falhar, mas o desejo de ser verdadeiro. Não é a pressão para acertar, mas a permissão para tentar. A motivação torna-se devoção. Devoção ao que é real, ao que é sincero, ao que traz sentido. E, estranhamente, essa devoção que nasce no silêncio começa a mover montanhas, porque ela não é ansiedade disfarçada. Ela é convicção. Convicção não de que você sabe tudo, mas de que você está sendo fiel àquilo que sente. E essa fidelidade muda sua forma de trabalhar, de amar, de se relacionar. Você começa a dizer sim ao que vibra e não ao que pesa. Começa a criar por amor, não por validação. A servir por compaixão, não por carência. A descansar sem culpa, porque entende que o descanso também é sagrado. Essa mudança é tão radical que o antigo você parecerá um estranho, mas um estranho necessário que te trouxe até aqui. E talvez o maior milagre desse processo seja perceber que aquilo que te move agora não exige que você seja mais do que é. Não exige que você tenha certezas, respostas, planos de 5 anos. Exige apenas que você esteja presente, que você sinta, que você se permita guiar por algo mais profundo do que a mente pode compreender. A motivação verdadeira não é previsível, ela é viva. E por isso, às vezes, ela te leva por caminhos que você jamais teria escolhido racionalmente, mas que, ao final, fazem todo sentido. Você começa a confiar nos instintos, a seguir as sincronicidades, a respeitar os ciclos internos tanto quanto os externos, e isso cria uma nova ética de vida, uma nova estética interna, uma nova forma de se mover pelo mundo, que não é baseada em pressa, mas em precisão, em presença, em verdade. Cada escolha se torna um ato de alinhamento, e esse alinhamento começa a moldar sua realidade por dentro e por fora, não mais como uma construção mental, mas como um desdobramento natural do que você é. E essa nova forma de viver é sustentada por algo que antes parecia distante: paz. Não uma paz superficial, mas uma quietude profunda que existe mesmo em meio ao caos. Porque agora você não está tentando controlar a vida, você está confiando nela. E essa confiança cria espaço para errar, para recomeçar, para mudar de ideia, para simplesmente ser. A motivação verdadeira, aquela que nasce da alma, te autoriza a existir sem justificativa. E isso por si só é libertador. Você percebe que não precisa mais impressionar, não precisa mais vencer batalhas invisíveis, não precisa mais representar, basta responder ao chamado, e esse chamado não é ruidoso. Ele não exige seguidores, nem medalhas, nem validações. Ele só pede sinceridade, inteireza, disponibilidade. E é isso que te move agora. O desejo silencioso de viver uma vida que seja resposta, não reação. Uma vida que seja reverência, não resistência. Uma vida que seja real mesmo que não seja perfeita. E mesmo nos dias difíceis, nos quais a dúvida volta a bater a porta, algo em você permanece. Um centro interno que não cede, uma raiz que não se rompe. Porque você já se encontrou com o vazio e não foi destruído. Você já caminhou sem rumo e não se perdeu. Você já se sentiu sem motivação e mesmo assim continuou. E isso é força, isso é coragem, isso é verdade. Não aquela que grita, mas aquela que sustenta. Essa é a vida simbolicamente vivida. Uma existência onde cada gesto é expressão de alma, cada escolha é um rito, cada silêncio é escuta. Não porque você decidiu isso intelectualmente, mas porque sua psique já não tolera o contrário. Agora você sabe. Não precisa se esforçar para existir. Basta responder ao que te chama por dentro, e então, quase sem perceber, você começa a se mover. Não como antes, com pressa e objetivo, mas com uma lentidão sagrada. Uma lentidão que não é inércia, mas reverência. Você começa a perceber que existe uma diferença brutal entre fazer algo por medo de ficar para trás e fazer algo por fidelidade ao que pulsa em você. E essa diferença muda tudo, porque agora cada ato é uma oferenda.
Não ao sucesso, mas à verdade. Não à imagem, mas à alma. E mesmo que o mundo não aplauda, há dentro de você uma nova forma de paz que dispensa plateias. Você começa a criar mesmo quando ninguém assiste, a escrever mesmo quando ninguém lê, a amar mesmo sem promessas de retorno, porque algo em você sabe que esses gestos não são mais meios para um fim. Eles são o próprio fim, a própria essência. A vida deixou de ser um palco e tornou-se um altar. E nesse altar, você não representa. Você se apresenta. Sem filtros, sem adornos, sem garantias, apenas com a inteireza de quem aceitou ser quem é, mesmo sem saber onde isso vai dar. Esse novo viver é despretensioso, é humilde, é simples, mas não é pequeno. Pelo contrário, é imenso em profundidade. Você começa a sentir que está pela primeira vez caminhando ao lado da vida, não correndo à frente, não fugindo atrás, mas em sintonia, em diálogo, em comunhão. As escolhas não são mais estratégicas, mas simbólicas. Os caminhos não são mais planos, mas chamados. E cada passo, por menor que pareça, carrega em si o peso de algo real. A motivação agora não é um empurrão. É uma atração interna, um magnetismo, uma gravidade sagrada que te puxa para o que faz sentido. E você começa a confiar. Não porque tudo está claro, mas porque a clareza deixou de ser a condição para o movimento. Você não precisa mais saber o final da história para começar a vivê-la. Você aprendeu a escutar o primeiro parágrafo. E isso basta. Isso sustenta. Isso guia. E nessa escuta, você se reencontra com algo antigo. Um brilho que não é euforia, mas presença. Um fogo que não queima, mas aquece. Não é a chama da performance, mas da essência. E essa chama não precisa ser mostrada. Ela ilumina por existir. Você sente vontade de servir, de ensinar, de compartilhar, mas não para provar algo, para expressar o que transborda, para ser canal, não protagonista, para ser ponte, não destino. Você se reconcilia com a vida, com os seus ritmos, suas pausas, suas perguntas. A ansiedade já não tem mais o mesmo espaço. A comparação já não tem mais o mesmo peso, porque você sabe que cada caminho é único, que cada alma tem seu tempo, que cada gesto verdadeiro é suficiente. Não perfeito, mas inteiro. E a inteireza agora vale mais do que qualquer medalha, porque a inteireza é onde mora a alma. É onde mora o eu. Jung chamava isso de viver simbolicamente, um viver onde tudo comunica, tudo revela, tudo ecoa. Um viver onde você deixa de ser o autor solitário da sua história e se torna coautor com algo maior. Com a vida, com o inconsciente, com a alma do mundo. E nesse encontro, a entrega, a confiança, a silêncio. Mas não mais o silêncio do vazio. É o silêncio da escuta, da reverência, da preparação para o novo que virá. E mesmo quando surgem dias escuros, e eles ainda surgem, algo em você permanece ancorado. Um centro que não vacila, uma verdade que não se dissolve. Porque você aprendeu que a dor não é sinal de fracasso, é sinal de presença, que a dúvida não é fraqueza, é fertilidade, que a pausa não é fim, é semente. E esse saber muda tudo, porque agora você não precisa mais correr, pode simplesmente estar inteiro, estar presente, estar vivo. Não como um personagem cumprindo um script, mas como uma alma em processo de revelação. E cada pequena escolha se torna um ato de coragem. Cada gesto sincero se torna um fio que costura você de volta ao centro. Um centro que não exige perfeição, só verdade. E essa verdade não se grita, ela se vive. No fim, você percebe que não perdeu a motivação. Você perdeu o vício da motivação que adoece, daquela que esmaga, que consome, que exige. O que agora habita você é outra coisa. Algo mais silencioso, mais duradouro, mais seu. É a alma que agora conduz. E quando ela conduz, você não precisa mais se apressar. Porque sabe que está finalmente indo na direção certa, mesmo que não saiba o nome do destino. Então, se hoje você se sente parado, vazio, desmotivado, saiba, isso não é o fim do seu caminho.
É a preparação para um novo início. Não há nada de errado com você. Você apenas não pode mais se mover pelas velhas forças. O que antes te impulsionava agora não encontra mais eco dentro de você. E isso não é falha. É clareza. É sintoma de que sua alma está se recusando a repetir os mesmos ciclos que já não servem. O antigo combustível queimou e o novo ainda está sendo refinado. Você está entre dois mundos. O velho que já morreu e o novo que ainda não nasceu. Essa travessia é o solo fértil onde a verdadeira motivação começa a germinar, mas ela só brota no tempo da alma e não na velocidade do ego. É preciso confiança, é preciso paciência, é preciso silêncio, não para fazer nada, mas para escutar, para perceber que há algo dentro de você que sempre soube o caminho e que agora começa timidamente a sussurrar de novo. Esse sussurro não te pede que volte a correr, nem que busque mais metas. Ele apenas pede que você permaneça presente, que aceite esse vazio como parte do processo, que pare de tentar ser alguém e permita-se ser quem você já é, mas ainda está descobrindo. Porque o verdadeiro impulso que vai te mover daqui em diante não virá da mente, mas da alma. E a alma não grita. Ela convida. Carl Jung sabia que essa pausa sagrada, essa aparente desorientação, não é uma disfunção, é o solo da transformação. A vida verdadeira, a vida com significado, não começa no sucesso. Começa na escuta, no silêncio, na rendição. Começa quando você se permite não saber, não fazer, não ter certezas, e ainda assim se manter inteiro. Porque é nesse estado de inteireza, mesmo que despida de respostas, que a alma pode, finalmente, florescer. E quando essa nova motivação surgir, e ela vai surgir, você vai reconhecê-la, porque ela não virá acompanhada de medo, nem de urgência. Ela virá como uma paz, como um sim silencioso, como uma clareza que não precisa ser explicada. E você vai agir, não porque precisa, mas porque não agir seria um desserviço à sua verdade. Você vai criar, servir, se mover, porque algo em você estará finalmente em casa. Essa é a força do eu. Não a que impõe, mas a que convida. Não a que exige, mas a que sustenta. E uma vez que você se alinha a ela, tudo ao redor começa a mudar. Não porque o mundo se transformou, mas porque você se tornou presença dentro dele. E a presença, quando está conectada à alma, move montanhas com um simples gesto. Porque o gesto não vem da pressa, mas da verdade. E a verdade é irresistível. Portanto, se hoje você está nesse lugar de suspensão, não lute contra ele. Honre-o, esteja com ele, caminhe com ele, porque esse lugar, por mais desconfortável que pareça, está te ensinando a se mover de uma nova forma. Está te preparando para um novo tipo de vida. Uma vida que não busca resultados, mas sentido. Uma vida que não se alimenta de validação, mas de presença. Uma vida que finalmente é sua, de dentro para fora. E quando essa vida começar a se revelar, você vai entender. Vai olhar para trás e perceber que cada momento de silêncio, cada vazio, cada lágrima que caiu na ausência de motivação, era na verdade a alma limpando o caminho, para que, quando ela finalmente falasse, você pudesse ouvi-la e responder com a única coisa que ela sempre quis, a sua verdade inteira, viva, presente. Se alguma parte dessa mensagem tocou algo em você, eu te convido a deixar sua experiência nos comentários. Compartilhar o que sente pode ser o primeiro fio que une a sua história à de alguém que está agora mesmo caminhando sozinho nesse mesmo escuro. Sua vulnerabilidade pode ser o espelho que alguém precisava para se reconhecer. E talvez, só talvez, o seu silêncio, transformado em palavra, possa ser o farol que outra alma espera. E se você conhece alguém que está passando por essa fase, alguém que já não encontra motivação, que se sente vazio após o despertar, envie este vídeo para ele. Talvez essa mensagem seja o lembrete de que não há nada de errado em parar, em não saber, em simplesmente respirar. Porque às vezes, o que mais precisamos ouvir é que esse silêncio não é o fim.
é o começo, o início sagrado de uma nova escuta.